Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 8 de janeiro, vamos ouvir a palavra de Deus, meditar no Evangelho de hoje. Já peço que você deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diletos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é exatamente uma continuação do Evangelho de ontem. Vimos no Evangelho de ontem a multiplicação dos pães. Nosso Senhor estava ensinando a doutrina do reino de Deus. Eles estavam num lugar afastado da cidade. Nosso Senhor interpelou aos discípulos e disse: dai vós mesmos a eles de comer. No entanto, o que apareceu para alimentar toda esta multidão foi 5 pães e 2 peixes. Nosso Senhor quer que os discípulos dê alimento a estas pessoas. Ele já está alimentando com a palavra. No entanto, ele quer dar um outro alimento. Aqui, no caso, a multiplicação dos pães verdadeiramente ocorreu. É a multiplicação do pão material. Com 5 pães, alimentou 5.000 homens. É o poder de Deus manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, e por ser Deus, ele pode operar milagres. As leis da natureza podem ser submetidas ao seu poder, ao seu domínio, ao seu comando. Ele manda, e as coisas acontecem, e elas surgem do nada, do ex nihilo. É o poder soberano de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele operou o milagre da multiplicação dos pães, saciou a todos naquele momento. No entanto, este milagre aponta para um outro milagre maior e melhor. No tempo da igreja, nosso Senhor vai alimentar os homens e mulheres não com pão material, mas com pão sobrenatural do seu corpo e do seu sangue. O milagre da multiplicação dos pães aponta, portanto, para o milagre da Eucaristia, o pão vivo descido dos céus, que nós, católicos, nos alimentamos dele em cada santa missa. Então, quando nosso Senhor disse: dai vós mesmos a eles de comer, é porque nosso Senhor vai dar o recurso necessário, a graça necessária para que os discípulos possam também operar este milagre. E na igreja, este milagre é operado em cada santa missa.
pelas mãos do sacerdote, o pão é consagrado, o vinho é consagrado, o pão é transubstanciado no corpo, na carne do Salvador. O vinho é transubstanciado no sangue divino de nosso Senhor. Nos alimentamos do próprio Deus, da carne do Filho de Deus. Ele se dá a nós como alimento. Que mistério! E que milagre! Milagre que pede a fé. Após a consagração, o padre diz: eis o mistério da fé. Deus entra com a graça, com o milagre, com a transubstanciação. O milagre fica escondido sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, no véu do sacramento. E que este milagre exige de nós a fé. O homem tem que participar com a sua fé. Acessa a divindade e a humanidade, o Cristo Senhor e total na Eucaristia por causa da fé. Fé que, infelizmente, nos dias de hoje, está cada vez mais mitigada. Fé que nos dias de hoje, infelizmente, está cada vez mais diminuindo. É preciso, irmãos, retomar a fé na presença real do Cristo na Eucaristia. E, além disso, é preciso crescer nessa fé. Cremos na presença real? Cremos, mas não o suficiente ainda. É preciso progredir nesta fé. Por isso, é necessário rezar: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. É preciso rezar e pedir para que a fé seja aumentada diariamente, pois se a sua fé não está crescendo, é porque ela está diminuindo. Na vida espiritual, não existe tempo de pausa, não existe tempo de parada. Ou se está progredindo, crescendo na fé, ou se está de marcha ré, andando para trás, o que é terrível. Por isso é necessário pedir todos os dias que o Senhor aumente a nossa fé. Das orações que o sacerdote realiza na Santa Missa, há orações públicas que o padre profere em voz alta e há orações secretas que o padre diz somente em seu coração. Das orações secretas, há uma muito bela, muito linda, na hora da comunhão, que o padre pede para que a Eucaristia não seja para ele causa de condenação, mas proteção e remédio para a sua vida. A Eucaristia, então, se torna, primeiro, proteção. Vamos à Santa Missa, comungamos, e Jesus se torna o nosso protetor. Ele nos livra das pessoas malignas, ele nos livra do maligno, ele nos livra dos inimigos do corpo e da alma. Quantos livramentos recebemos quando vamos à Santa Missa, quando comungamos piedosamente. Quantos milagres ocorrem sem que nós nos damos conta disso? O fato é, somos protegidos quando recebemos com grande zelo o corpo eucarístico do Cristo. É proteção para nós. Segundo, o corpo eucarístico do Cristo, que comungamos com afeto, devoção e zelo, se torna para nós em remédio para o corpo e para a alma. Por que não para o corpo? Claro, remédio para o corpo também, para as nossas doenças físicas, para as nossas debilidades corporais. O milagre da multiplicação dos pães prova isso. Nosso Senhor se interessa pela nossa saúde física, pelo nosso bem-estar. Ele quer providenciar coisas materiais de que nós precisamos. Não quer que nós vivemos na miséria. Pelo contrário,
Ele quer providenciar também para nós bens materiais e a saúde física. Nós recebemos o remédio quando comungamos piedosamente. Outro argumento que comprova isto é que São Paulo diz: há entre vós muitos doentes, porque não sabeis distinguir entre o corpo de Cristo, entre o pão espiritual da Eucaristia e o pão material. E a igreja interpretou isso como gás sem estar preparado. Comungam, diz São Paulo, portanto, a própria condenação, os fiéis que fazem isto. Então, a Eucaristia pode ser também a condenação se não estamos preparados, se estamos em pecado mortal e adoecemos também fisicamente. Ora, esta oração secreta nos ensina que a Eucaristia é remédio para o corpo físico, remédio para as nossas enfermidades, sob o ponto de vista da natureza. Precisamos de força também, e encontramos força salutar, saúde, cura, libertação dos males do corpo, corporais, na Eucaristia, repito, quando comungamos com devoção, zelo e em estado de graça. Se a Eucaristia é saúde e cura para o corpo físico, muito mais para a alma. Recebemos, portanto, então, a cura para as nossas misérias, para as nossas tendências, para a parte baixa da nossa alma, onde se encontra a sensibilidade e onde somos arrastados, muitas vezes, pelas paixões que São Paulo nos ensina que são paixões enganadoras. Elas mentem para nós e podem nos levar, de fato, para o buraco e a lama. Então, a Eucaristia cura a nossa concupiscência, as nossas más tendências e inclinações. A Eucaristia cura a nossa alma da cegueira espiritual, da surdez espiritual, dos limites desta vida terrestre e corporal. A Eucaristia nos faz transcender para o mundo da fé, para a vida espiritual. Como disse São Paulo, para nós há o homem natural e há o homem espiritual. A Eucaristia nos torna em homens espirituais. Corpo, sangue, alma e a divindade de Cristo, quando comungamos, se une totalmente a nós e nos cristifica, quer dizer, nos configura a Cristo. Em síntese, morre a nossa vontade e vence em nós a vontade de Deus. E passamos a viver aqui na terra uma vida para Deus. O velho homem é enfraquecido, é morto, e o novo homem começa a surgir para nós. E as virtudes teologais, as virtudes cristãs, começam então a florir em nossa vida, porque recebemos da Eucaristia a força do alimento salutar, para o corpo e para a alma. No Evangelho de hoje foi dito que o coração deles era duro e eles não entendiam o milagre. Na primeira missa que eles foram, na última ceia, eles entenderam. Se tratava do corpo de Cristo. O próprio Cristo iria dar como alimento aos seus discípulos. Direto, irmão e irmã, que Deus abençoe você no dia de hoje e te faça comungar com mais zelo, com mais fé, com mais devoção. Não se importa com homens, você está lá para Deus e para comungar o próprio Deus. Aí é que deve estar a sua devoção centrada em nosso Senhor Jesus Cristo. Não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, porque eu creio que a Eucaristia é nosso Senhor
Jesus Cristo. Que Deus, portanto, abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De novo, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por ter ficado até o final. Santo dia.